Bom dia a todos. Hoje nós iremos começar uma campanha sobre a história das mulheres da Bíblia Sagrada. Eu irei dedicar essa campanha para todas as mulheres guerreiras do nosso Brasil, né? A história das mulheres da Bíblia é uma narrativa que visa contar a importância que elas tiveram ao longo dos tempos para as questões religiosas, políticas, social e moral, e o legado que elas nos deixaram. Muitas foram exemplos para o mundo, outras nem tanto. Muitas foram valentes e dedicadas a Deus e à sua obra, pois arriscaram a sua vida e foram alvos de muitos preconceitos e sem espaço na sociedade patriarca daquela época. Então, nós iremos estudar sobre elas e vamos fazer uma pequena abertura aqui do nosso dia. Vou ler um livro muito interessante, que é esse livro aqui, ó, que é a autora Storni O'Martin. Ela fala do poder da mulher que ora. Todos nós temos um trabalho a fazer, segundo ela. Não importa se você é mãe, dona de casa, estudante em tempo integral, executiva de uma grande empresa, uma mulher sozinha, independente, uma mulher casada que administra o lar profissional, qualificada, portadora de deficiência, babá, empregada doméstica, mãe solteira, executivas, né, médicas, pesquisadoras. Não importa a sua profissão. Ou que você também faça trabalho voluntário ou no centro de assistência social de pessoas carentes. Você tem um trabalho a fazer, não importa se seu trabalho é reconhecido pelo mundo todo, ou somente por Deus, não importa se você está ganhando a fortuna ou não está recebendo nenhuma compensação financeira. O seu trabalho é valioso. E você quer que ele seja abençoado por Deus, né? Seja qual for o trabalho que fazemos, queremos fazê-lo bem e ter sucesso. Quando o nosso trabalho é bom, ele nos traz realizações. Quando conseguimos fazer algo que vale a pena, que faça diferença na vida de outras pessoas, da nossa família ou de nós mesmos, isso traz satisfação. A mulher ideal descrita na Bíblia trabalha com afinco. Ela cumpre e vende propriedades, corretora, ela faz o que ela quiser. Você pode fazer o que você quiser. Está na sua mão. Você que tem que administrar o seu tempo e administrar a sua vida. Não deixar que sua vida seja administrada pelas outras pessoas, mas que você tome a rédea da sua vida. Então, se você tem um objetivo, foca naquele objetivo. E eu quero também falar muito sobre as empregadas domésticas, que ela larga a casa dela, vai limpar a casa da patroa, quando vem tem que limpar a casa dela, tem que fazer janta, cuidar dos filhos, elas também são uma grande guerreira. E aquelas que trabalham nos hospitais, a mesma coisa, todas têm o seu, né, são valiosas. Então, nós vamos falar hoje, primeiro nós vamos começar com Maria, mãe de Jesus. Eu vou focar só um pouquinho em cada uma, tá? Vamos ver se dá tempo de falar pelo menos de duas hoje. Maria, a maternidade é um privilégio doloroso. A jovem Maria de Nazaré, ela teve a honra inagualável de ser mãe de Jesus Cristo. Contudo, as dores e os prazeres da sua maternidade podem ser entendidas por todas as mães de todos os lugares. Maria foi a única pessoa a presenciar tanto o nascimento quanto a morte de Jesus. Ela o viu chegar como seu filhinho e morrer como seu salvador. E os anjos tinham falado que ela ia ser mãe, ela era noiva, né, de José, que era um carpinteiro, e o anjo falou que ela ia ter um filho, e ela acreditou, ela tomou posse, e ela foi a mãe de Jesus, né?
Então ela não só o criou, como ela viu também todo o sofrimento que ele teve. Ela foi uma grande mulher, uma grande educadora, porque ela educou quem? Jesus Cristo, né? Então ela foi, acho que a primeira mestre, né, que nós tivemos de educar, foi ela. Então ela deixou um grande legado para nós, né? Ela foi a mãe de Jesus Cristo, foi a única pessoa que esteve com Jesus em seu nascimento e sua morte. Ela estava à disposição de Deus, conhecia e aplicava as verdades do Antigo Testamento. Ela era uma pessoa de caráter, de dona de casa, né? Uma pessoa humilde, mas que Deus honrou ela, né? E ela foi uma pessoa muito abençoada, se bem que até hoje ela é muito humilhada. Ninguém nem sabe por quê, mas ela é muito assim perseguida até nos dias de hoje. Então, ninguém gostaria que perseguisse sua mãe, né? Mas a mãe de Jesus é perseguida, a gente tem que falar a verdade, né? Depois nós já falamos da Maria, que ela teve um papel muito importante, né? Agora nós iremos falar de outra que teve um papel também importante, mas ela é totalmente ao oposto de Maria. Nós iremos falar sobre a história de, não sei se você já ouviu falar, de Raabe. Quem era Raabe? Raabe era uma prostituta, né? Ela era uma prostituta que vivia na cidade de Jericó, uma das cidades mais antigas do mundo. Por isso ela vivia às margens da sociedade, num local para os rejeitados. Está em Josué 6. Sua casa, construída em cima dos muros da cidade, provia tanto de alojamentos como favores para os viajantes. Era um bom lugar para os espiões israelitas ficarem, pois seriam confundidos com os clientes de Raabe. Os israelitas iriam invadir Jericó. Apesar de Raabe sentir medo e sentir vulnerável, ela resolveu esconder os espiões israelitas em sua casa, mesmo sabendo que poderia perder a vida se alguém viesse a saber o que ela fez. Sua fé deu-lhe coragem para esconder os espiões e mentir para as autoridades locais quando eles vasculharam a sua casa, pois ela tinha fé em Deus e o Senhor garantiu a sua segurança e da sua família toda quando Jericó foi destruída. Raabe foi mãe de Boaz e também ancestral de Davi e Jesus, uma das duas mulheres que está na galeria dos heróis da fé. Em Hebreus 11, ela teve marido, ela casou, ela era muito bonita, ela casou com Davi, que ainda não era rei Davi naquela época. Ela ajudava a todos, seu esposo, quando seu esposo foi Salmão, seu filho Boaz, e Deus mudou a vida dela, né? Seu nome aparece também em Mateus 1:5, Hebreus 11:31 e Tiago 2:25. Ela tinha tudo para dar errado, porque ela era uma prostituta. Ela prostituta era muito rejeitada, mas para Deus ela era uma pessoa de coração bom e Deus não ficava apontando o dedo para ela, né? Tanto que quando a cidade foi destruída, a família dela toda foi salva. Então nós vimos que Deus faz o que Ele quer, né? E ajuda quem Ele quer também. Ele conhece os corações da pessoa, Ele não vai pela cara da pessoa. Então, nós vamos fazer agora uma pequena, assim, vou ver se dá tempo de eu fazer mais umas. Falar de mais algumas mulheres da Bíblia. As mulheres da Bíblia, ela possuía qualidade e defeitos
Eram fortes, porém frágeis, humildes e vitoriosas, soberbas e fracassadas, belas e virtuosas. Esforços, elas eram uma pessoa esforçada e também delicada. Eram mulheres complexas, mas nos ensina de forma simples bons e maus exemplos. A Bíblia não aprova todos os comportamentos dessas mulheres que descreve, mas deixa lição para aprendermos, tirando bons ensinamentos dessas personagens femininas, tanto quanto os acertos e seus erros, né? Então, existe muita mulheres da Bíblia que para a gente se inspirar. Nós podemos ver o que podemos aprender com Sara, né? Que devemos sempre confiar em Deus e nas suas promessas, mesmo que pareça impossível, pois tudo é possível para Deus. Sara deixou o exemplo de esposa e da importância do casamento, né? Ela, apesar de que ela ficou grávida com 90 anos e teve Isaac, mas ela estava já tão cansada de esperar que ela resolveu fazer o quê? Que sua ama, né, tivesse um filho no lugar dela, que não foi uma coisa assim que Deus mandou ela fazer. O exemplo de Sara, que sabendo da promessa de um filho a Abrão, se precipitou em dar a Agar para ter um filho com o patriarca. E isso não era vontade de Deus, mas sim que ela iria gerar o filho da promessa, que era Abrão, né? Então, ela errou nesse caso, que era para ter esperado, mas ela não esperou e deu todo aquele problema com Agar, né? Que Agar se encheu demais e queria tomar praticamente o lugar dela, né? Ela teve que ser meia dura com Agar para poder ter paz na vida. E quem era a mulher de Ló? A Bíblia não relata o nome dela, somente que tinha 2 filhas e morava com a sua família na cidade de Gomorra, em Gênesis 19:1. O que a mulher de Ló fez? Ela desobedeceu a ordem de Deus dada através dos anjos, enviado por Jesus, pelo Senhor, para destruir a cidade de Sodoma e Gomorra. Essas cidades viviam em grande imoralidade e perversão sexual. Isso foi a causa que o Senhor a destruiu. Deus amava o justo, né? Destruiu. E ela olhou para trás, o anjo tinha avisado, não olhe para trás, segue em frente. Ela olhou e ela se tornou uma mulher, uma estátua de sal, segundo a Bíblia, né? E na próxima nós iremos continuar, porque é muita história que nós vamos ler, mas assim aos pouquinhos, porque não dá para entrar em detalhes, senão não vai, é muita história, então não vai ter tempo de falar tudo, tá? E nós vamos fazer uma oração dedicando essa semana, né, para Deus, e dedicando a nossa semana de oração para as mulheres que me assistem, que as mulheres que estão todo dia fazendo seu trabalho e assistindo as orações. Nas reuniões de oração da igreja, eu já observei que a maioria que vão na reunião de oração são mulheres. Elas, vó, mãe, tia, elas vão pedir para os seus entes queridos, seus parentes, tudo que tem problema, ela vai lá pedir, porque ela sabe que os homens nunca vai, mas é elas mesmas, né? Então, além delas fazer o serviço delas, ela se preocupa com o bem-estar da família. Então, nós vamos fazer uma oração para todas essas mulheres, tá? E para os homens também, né? Oração, eu coloquei da oração do Salmo 59, mas eu fiz uma leve mudança. Livra-me, meu Deus, dos meus inimigos, defenda-me daqueles que se levantam contra mim, livra-me dos que praticam iniquidade, salva-me dos homens sanguinários, pois eis que armaram ciladas a minha alma, os fortes se ajuntam contra mim sem transgressão da minha alma ou do meu pecado.
Ó Senhor, tenha misericórdia. Eles correm e se preparam sem culpa minha. Desperta para me ajudarem e olham. Tu, Senhor, é o Deus do exército, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Desperta para visitar a todos e faça justiça, meu Pai, pois os meus inimigos armam cilada dia e noite e planejam mal contra aqueles que te amam. Mas tu, Senhor, tenha misericórdia e faça um mover muito grande na minha vida, na vida dos meus familiares. Faça um mover muito grande na vida de todos aqueles que estão orando comigo, de todas essas mulheres guerreiras, Senhor, que elas possam aprender um pouco com as mulheres do passado, Senhor. Vai abençoando cada uma, que o Senhor sabe o que elas querem nessa hora que elas estão orando, o que elas estão pedindo. Que o Senhor faça um milagre urgente na vida dela, Senhor. Não deixa, Senhor amado, ela desamparada, Senhor. Tem misericórdia, Senhor. Abre os caminhos dela, tira toda a pedra de tropeço. Em nome de Jesus e no poder de Deus. Amém. Muito obrigado e até amanhã, se Deus quiser. Tá? Nós iremos continuar nossas orações sobre as mulheres vitoriosas da Bíblia. Tá? Obrigada.